Que essa série faz o maior sucesso pelo mundo afora, disso todo mundo já sabe. Mas você conseguiu perceber as referências artísticas por trás das cenas de Round Six? Depois de um tempinho aí de descanso, uma pausa nas gravações, voltamos com força total e no vídeo de hoje vamos falar sobre as referências artísticas por trás das cenas de Round Six. E essa série tem feito o que falar. Se você já assistiu esse seriado, coloca aqui nos comentários, quero saber. Se você não assistiu, não vou dar spoiler, mas vou explicar algumas coisas que com certeza vão te instigar e você vai querer assistir esse seriado. Na verdade, é um seriado que fala muito mais sobre relações interpessoais, sobre classes sociais, sobre o próprio capitalismo, o sistema, o dinheiro e como tudo isso funciona. É muito mais filosófico quando você começa a estudar a fundo do que simplesmente um seriado sobre jogos. Quem fez foi um diretor sul-coreano e ele foi rejeitado várias vezes, esse projeto foi rejeitado várias vezes, até que a Netflix resolveu abraçar e vamos ver o que vai rolar e tá sendo assim um grande sucesso. Ele então fez um seriado no qual pessoas que estavam extremamente endividadas concordaram em participar de um jogo, sem saber muito bem quais eram as regras e o que iria acontecer ali por trás de tudo, né? Então, durante os jogos, a gente começa a perceber que tem algumas coisas que se correlacionam e quando a gente assiste, assim, começa a perceber que muita coisa que aparece já apareceu antes, ou por que daquela cor, por que daquele símbolo, já vi essa escada, já vi aquela paisagem, você começa a criar referências e a perceber que o próprio seriado também te mostra, te dá dicas e de referências, tanto de coisas que vão acontecer, quanto de inspirações que serviram para os cenários ou até mesmo para o contexto desse seriado. Então vamos lá, primeira coisa importante é quando a gente começa a reparar na questão das cores. Então, por exemplo, a roupa dos soldados é da cor vermelha, que é uma cor oposta à roupa dos jogadores. E isso também demonstra a posição deles. Um está em oposição ao outro. Quando a gente olha o disco cromático, nós temos as cores, né, organizadas e as cores ditas complementares são as cores opostas. E aquela roupa, um vermelho meio rosado do soldado, que na verdade é oposta à roupa dos jogadores, um verde meio azulado, né? São cores complementares, são cores opostas. E a mesma cor esverdeada que é usada na roupa dos jogadores é a mesma cor utilizada no uniforme das escolas sul-coreanas. Temos também os cenários dos jogos que são extremamente coloridos e iluminados, que dão ali um contraste muito grande quando aparecem cenas do mundo real, que são cenas bem noturnas, escuras, apagadas, com um tom bem sombrio. Isso traz assim uma conotação de tristeza, de dor, de sofrimento, do contrário dos cenários dos jogos, que na verdade fazem uma alusão a uma vida melhor, porque é justamente isso que eles estão procurando. Eles decidiram entrar nos jogos para poder ter dinheiro para pagar as suas dívidas e terem uma vida melhor. Então esse colorido das cenas dos jogos, ele vem para realçar a intenção dos jogadores na busca por uma vida melhor, contrapondo com os cenários da vida real, que é dura, crua, fria e sombria. E essa questão da iluminação fica muito evidente, mas poucas pessoas perceberam na escadaria. Então tem uma escadaria, eu vou falar sobre ela mais pra frente também, tem uma escadaria no meio do seriado, lá que tem uma relação com os jogos também, que os jogadores passam por ela para se organizarem e para irem se direcionando para os cenários dos jogos. E lá no começo é uma escadaria super colorida, super lúdica e super iluminada. Conforme os jogadores vão perdendo o jogo, vão sendo eliminados, as luzes vão se apagando. Então nas últimas cenas tem alguns pontos de luz. O que isso quer dizer? Provavelmente que a luz
dos jogadores iluminava, que a vida dos jogadores iluminava aquele jogo. Conforme eles iam sendo eliminados do jogo, as luzes também iam se apagando. Então as luzes representavam as vidas dos jogadores. Eles iam saindo do jogo, iam sendo eliminados e as luzes iam apagando. Então no final do seriado, as luzes são bem escassas nessa escada, realçando então esse tom de relação entre luz e vida. E agora o ponto ápice é a referência de obras e de artistas famosos nos cenários. Então tem uma cena lá que um policial entra na casa do irmão, ele está investigando o irmão e a relação do irmão com os jogos. Ele entra lá e já encontra uma caixinha que é igual uma caixinha que faz referência aos jogos, eu vou dizer sobre o que é, uma caixinha preta com um laço cor-de-rosa meio avermelhado. E depois ele entra no escritório do irmão, no quarto, e vê em cima da mesinha alguns livros de artistas famosos. E nós temos referências, por exemplo, das paisagens de Magritte, Trigais de Van Gogh, estão presentes na primeira cena, na cena do jogo Batatinha 1, 2, 3. Então, logo de cara, na primeira cena, a gente já vê um cenário super colorido com uma boneca gigante e tem uma plantação gigantesca que faz referência aos trigais representados por Van Gogh e um céu maravilhoso que aparece muito nas obras de René Magritte. E esses dois artistas aparecem como referência nos livros que estão ali na escrivaninha desse personagem tão importante. Temos também uma outra referência que é de Pablo Picasso, do cubismo, e a máscara usada pelo frontman, que é um dos principais personagens, ela é toda quadriculada, toda geometrizada, fazendo referência a esse movimento. E também o seu escritório, a sua sala principal, ela tem uma textura na parede bem quadriculada, lembrando a sua máscara, que faz referência ao cubismo de Picasso. Uma outra coisa que eu já disse também sobre a escadaria é que as escadas de Escher serviram como inspiração para a construção dessa escada, que na verdade a escada de Escher é uma escada que fala muito sobre relatividade. Quando você olha a obra de Escher, você não identifica quem está subindo, quem está descendo, para onde que vai, onde que entra, onde que sai. Fala muito sobre a relatividade, sobre física. E eles fizeram uma referência porque dentro do jogo fala muito sobre essas questões, né, filosóficas sobre a vida, começo, meio e fim, que inclusive estão presentes nas formas geométricas utilizadas como referência para os soldados. Nós temos, por exemplo, a forma geométrica que é o círculo, que simboliza o ciclo da vida, que não tem vértice nenhum, que era feito como se fosse assim, para ser utilizado para as formiguinhas operárias. Pensa num grande formigueiro, tem toda uma hierarquia. Então as formiguinhas operárias que estão mais em contato com os jogadores, eles usam um círculo na máscara. A outra, um patamar acima são os soldados que usam um triângulo que tem 3 vértices, que eles meio que coordenam tudo, né? Ficam ali de olho e eles usam arma, então eles coordenam tudo e ainda são armados. E uma hierarquia acima estão os que utilizam o quadrado, tem 4 vértices, então demonstra a hierarquia pelo número de vértices. E tudo isso faz referência a uma colônia de formiga, tem toda a sua hierarquia e tem lá a formiga que manda em tudo, né? A formiga mãe que manda em tudo. E tem também uma pessoa que manda em tudo nesse jogo que depois no final a gente tem uma grande surpresa. Nesse vídeo, então, eu quis trazer para vocês algumas referências artísticas muito importantes que dão todo o tom necessário para se entender essa série. E foi muito legal pesquisar sobre isso. Eu acho assim que é uma temática que pode ser mais explorada no nosso canal. Se você gostou, deixa um comentário aqui para eu poder comentar sobre outras séries e outros filmes que você também já reparou algumas referências artísticas. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, não sei o que está perdendo. Se você que está aí se preparando, né, para o vestibular, para o Enem, não se inscreveu no canal, tá perdendo uma grande oportunidade de gabaritar as questões de arte. Então vamos lá e se inscreva no canal. Acione o sininho para não perder notificações de vídeos novos e deixa o like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.